Estamos aqui para mais um vídeo do Contos Maravilhosos, o projeto que é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Fundação ArcelorMittal, com a realização da Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo e com o patrocínio da ArcelorMittal e também da Belgo Becar, através do PROAC. O Contos Maravilhosos, ele tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com o universo da leitura, da literatura e também com a inserção de alguns conteúdos socioculturais através da contação de história. Hoje nós vamos conversar com a Rai. Oi, Rai, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Fico muito feliz. Aliás, por falar em tema, o tema que a Rai traz pra gente hoje é um tema muito interessante, que é leitura para bebês. Rai, vamos lá então. Como surgiu essa ideia, essa sua iniciativa da leitura para bebês? A leitura para os bebês surgiu dentro do teatro. Eu sou atriz também. E o grupo que eu faço parte começou a fazer algumas apresentações infantis. E aí surgiu a demanda de realizar a contação de história para os bebês. Consequentemente, depois eu comecei a trabalhar num espaço de brincar, que o foco são os bebês. Então eu comecei a estudar um pouco como fazer essa leitura, essa contação de histórias voltada para os bebês e executar. Então uni um pouco da teoria com a prática. Que legal. De acordo com a sua experiência pessoal, então, que deve ter sido muito ampla nesse sentido, conta um pouco pra gente assim, da importância da leitura para o bebê, para o universo dele e como que isso vai colaborar no amadurecimento dele. Certo. São espaços um pouco diferentes, porém que se interligam. A leitura, além de fazer com que a criança aumente o seu vocabulário, né, com as palavras, ela auxilia também que essa criança, esse bebê, trabalhe a sua concentração diante do livro e o fortalecimento do vínculo com esse adulto, só o ato da leitura em conjunto. Fora isso, a contação de história, ela trabalha um pouco o lado mais lúdico dessa criança. Então, ela vai trabalhar a imaginação, dependendo da contação de história, vai trabalhar também o sensorial, o sonoro, o visual. Então, crianças que são estimuladas artisticamente na sua primeiríssima infância, consequentemente se tornam adultos mais seguros de si, mais adeptos à leitura também, né? Muito bacana. Você havia me dito anteriormente que você passou por essa experiência, não é? O seu pai, algum familiar teu te contava muita história enquanto bebê e tudo mais. Sim. Então conta pra gente um pouco da mistura do que foi essa sua vivência pessoal, essas suas memórias, com você se tornar hoje uma profissional e estar transmitindo esse conteúdo, esse conhecimento. Foi super importante esse processo que eu fazia junto com meu pai. Então, toda noite ele deitava, pegava os livros e começava a fazer as leituras com a gente. Então, automaticamente, começamos a entender palavras diferentes, o nosso vínculo foi fortemente através da leitura, tanto que até hoje eu me recordo com muito carinho desse momento, assim. Eu mando mensagem para ele falar que saudade quando a gente ficava deitado, lendo os livros. E eu acabo fazendo isso com o meu filho também. Então, a gente tem essa prática de realizar a leitura juntos. Então, também eu gosto de usar elementos diferentes por ser o bebê. Então é muito interessante. Muito bacana essa história dos elementos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, que eu também acho muito bacana. Dentro ainda dessa sua realidade, dessa sua história, você colocou pra gente que o teu pai, ele lia pra você, né? Ele lia e ele também fazia automaticamente a contação da história, ele fazia a dramatização dele, eu acredito. Sim. Como que você vê isso, essa importância de você alternar a leitura com a contação? Você consegue juntar os dois, você separa? Como que é isso? A leitura e a contação são coisas diferentes? É interessante ou a arte educadora que vai realizar essa leitura para a criança ou o adulto responsável alternar. Então vai ter a leitura, que é simplesmente o ato de você pegar o livro, separar um momento mais calmo para você fazer essa leitura com essa criança, e existe a contação que ela mistura um pouco dos elementos teatrais. Então a contação de história, ela vai exigir um pouco mais de uma entonação de voz diferenciada, um cor
corpo, né, ela pode ser muito mais expressiva e corporal, alguns elementos como um chocalho, algum instrumento. Então, ela acontece um pouco da dramatização durante esse processo da contação de história. E para a criança, isso acaba se tornando uma brincadeira. Então, é um jogo do adulto com essa criança. Então, é super interessante. O que eu indico que esse adulto responsável por essa criança pode fazer é alternar. Então, por exemplo, aos finais de semana, ele pode fazer a contação de história. Então, ele trabalha algo muito diferente, um tecido, faz uma cena com essa criança e convida essa criança para participar. A contação de história, ela permite com que a criança entre nesse mundo. Ela interaja com o... Ela pode interagir. Então, ela pode interromper a história e falar, mas e se o cachorro latir? Agora, o que acontece? Então, você vai ter que ter um pouquinho mais desse jogo de cintura. E acaba que vira uma brincadeira e todo mundo se diverte. A leitura, eu indico, por exemplo, ao final do dia, que é o que o meu pai fazia com a gente. Antes de dormir, pegava um livro, deitava, todo mundo confortável e ele fazia a leitura. E ele tem uma voz maravilhosa, é como um locutor, assim. Então, acabava que todo mundo dormia com ele lendo os livros pra gente. Então, dá para alternar um pouco e ficar super divertido. Nossa, que bacana. Isso que é muito, muito legal mesmo. Então, a gente pode constatar que tanto a leitura quanto a contação de história, ela muda realmente a vida do bebê, no seu processo evolutivo. Totalmente. E agora, com o meu filho, eu comprovo as teorias, né? O meu filho, ele tem esse contato com essa leitura através de mim e muito contato com a arte também. Inclusive, tem um bebê que ele tá super famoso na internet, que é a bebê Alice. Ela ficou famosa porque ela fala palavras muito diferentes do dia a dia de um bebê comum. E quando perguntaram para a mãe dela qual é o segredo que fez com que esse bebê começasse a se interessar pelas palavras, a mãe falou que era simplesmente o ato da leitura. Que ela, desde quando a Alice era muito pequenininha, ela começou a ler para a Alice, e a Alice foi adquirindo esse desejo pelas palavras, pelos livros, pela leitura. Então, automaticamente já influenciou essa criança, né? Nossa, com toda certeza. E trazendo o exemplo do meu filho, ele é muito engraçado, porque ele é pequenininho, mas ele já tenta falar. Ele é muito observador, então ele sempre que você vai ler alguma coisa para ele já entende que é o momento da leitura. Então, por mais que ele tá brincando, pegando algumas coisas, ele para, ele olha o livro, ele passa a mão. Então, isso é muito interessante. E automaticamente, tanto, por exemplo, a Alice, o meu filho, outras crianças que têm essa vivência com a literatura, com a arte, através da contação de história, elas vão se tornar crianças mais criativas, crianças mais sensitivas em questões sonoras, sensoriais, porque a contação de história influencia, né? Uma boa contação de história acaba usando esses elementos ao seu favor. E, consequentemente, essas crianças que realizam, né, essa leitura desde a primeiríssima infância se tornarão adultos adeptos à leitura, que é super positivo, porque pessoas que leem conseguem falar bem, se comunicar, escrever, entre outras qualidades. Aliás, você falou de falar bem aí, você citou o exemplo da bebê Alice, né? Para quem ainda não conhece, puder pesquisar aí nas redes sociais a respeito do bebê Alice. A bebê Alice, ela mora num lar, né? É um jovem casal, né? Os pais dela, mas eles vivem com a leitura, eles se alimentam de leitura, eles leem muito. E a Alice, que é um bebezinho, ela acabou absorvendo isso, com certeza, nesse lar. Os pais devem falar, devem ler muito, deve haver muita contação de histórias para essa Alice, né? Sim. Que é um encanto de bebê, né? Vamos lá, então. Jaime, fala uma coisa. Eu queria, assim, as suas principais dicas e sugestões para quem quer iniciar um processo de fazer uma contação da história para bebê. Se você usa algum elemento, que dica você dá para quem tem um bebê em casa ou para um adulto responsável, né, por um bebê agora, que dicas você daria para estar iniciando esse processo da contação ou da leitura para o bebê? Certo, a primeira dica que é muito importante é a predisposição e empolgação. A criança sente quando o adulto está empolgado com aquela atividade. Então, você precisa estar empolgado, por mais que o dia tenha sido um pouco corrido, cansativo, bebe uma água, respira e vai empolgado para essa contação ou leitura com essa criança. A outra dica é você fazer esse processo em um ambiente confortável. Então, por exemplo, deitar ou, caso seja sentados, colocar algumas almofadas para que fique confortável para essa criança e para o adulto.
A outra dica que eu dou também, que é muito importante, é você entender os elementos que estão ao redor se vão influenciar nessa contação de história. Então, por exemplo, talvez hoje você vai trabalhar a questão sensorial. Então, é mais legal você colocar um tapete aveludado, trabalhar com um tecido. Então, não colocar outros elementos que fogem da chave do dia da contação de história, por exemplo. Fora isso, utilizar livros que contam a história do cotidiano da criança. A criança, como a gente, ela se prende em histórias que fazem parte da vida dela, é igual ao adulto. Então, um livro que você se sente mais familiaridade, você acaba lendo ele, pega um carinho por ele. A mesma coisa a criança. Então, um livro que tem uma cor preferida dessa criança, no caso das crianças maiores. Os bebês, eles gostam muito de livros que eles podem pegar. Então, livro de tecido, livro de plástico, livro sensorial, livro 3D. Esses formatos acabam cativando mais essa criança e prendendo ela nessa contação de história e leitura. Né? Fora isso, outros elementos da arte podem contribuir muito para essa contação de história, como, por exemplo, um instrumento, ou simplesmente você contar algumas cantigas. Então, você pode, hoje eu vou trabalhar o sonoro, então eu vou fazer uma contação de história que envolva cantigas, que envolva algum instrumento, ou eu posso, no momento que eu estou contando a história, fazer uma entonação de voz diferente. A criança pira, e os bebês principalmente, porque eles estão acostumados, né, no caso, por exemplo, dos pais, o dia a dia, a voz tradicional. Então, aí do nada você vira e faz uma voz mais grossa, então o bebê olha, ele fica observando que diferente. Automaticamente ele pode trabalhar a voz dele diferente. Eu percebi isso com o meu filho. Eu comecei a fazer algumas contações de história que eu engrossava a voz. E aí teve um dia que ele começou a engrossar a própria voz. Então é muito interessante porque você cria uma autonomia do corpo. A criança começa a entender. E é uma conexão, assim, entre mãe e filho, no teu caso, né? Incrível. É muito legal. Realmente, a arte, ela une as pessoas. E você, como mãe, como pai, ou como adulto responsável dessa criança, pode utilizar, sim, a literatura e a arte para fortalecer o seu vínculo com essa criança. Inclusive, você pode também criar uma rotina, que é muito importante para os bebês. Os bebês, eles gostam de rotina. Então, se você cria uma rotina de uma leitura todo final do dia, essa criança já vai estar acostumada com isso. Então, dá um banho, a criança vai estar mais calma, momento da leitura. Aos finais de semana, uma contação de história. Ou no dia da semana, que é um dia mais tranquilo para essa família, ela faz essa contação de história. Então, a criança já entende, que legal, sábado eu vou ter a contação de história com a mamãe vai usar elementos diferentes. Então, a criança acaba criando essa expectativa. Outra dica que eu dou de rotina é que essa criança participe de tudo, inclusive da compra dos livros. O Natsu, que é o meu filho, ele foi comprar o primeiro livro dele comigo com 6 meses. Poxa vida. E o último livro que ele comprou comigo, ele escolheu. Então é muito interessante. Ele pegou, eu fui colocando os livros de plástico, né, para não rasgar o livro dentro da loja. E o que eu senti, que ele mais gostou, que ele mais se interessou, foi o que eu levei. Então acaba se tornando um evento. Então é algo que você vai criar essa rotina e automaticamente a criança cresce junto com você, sabendo que vão comprar livros juntos. Olha que legal. E ele começa a agregar valor a esse objeto que ele mal sabe muito bem o que é o livro. Ele já começa a estabelecer uma relação de respeito com aquele livro, né? Desconhecendo inicialmente o conteúdo que está ali dentro, sabendo que aquilo dali de dentro sai um mundo de fantasias e tudo mais, né? Mas essa relação de respeito também é muito importante. Rai, você colocou várias vezes aí a questão dos elementos, que você utiliza alguns elementos, né, para ilustrar a sua contação e tudo mais. Você trouxe alguns elementos, aí você podia mostrar pra gente como que você usa, como que você faz essa brincadeira da contação, essa brincadeira séria que é a contação de história pro bebê? Super, claro, eu vou mostrar. E é super interessante que os elementos que eu trouxe são elementos comuns do dia a dia. Então você não precisa ser uma arte educadora, uma artista para
para ter esses elementos. Talvez uma colher de pau da sua casa, ela vai fazer um som que vai prender a atenção desse bebê. Então a ideia aqui é mostrar que todo mundo pode sim fazer uma contação de história e pode também fazer essa leitura mais dramatizada para os bebês. Através de um lúdico, né? Um elemento se transforma num outro. Né? Exatamente. Muito bacana. Vamos ver então esses elementos que a Rai trouxe pra gente e como que ela utiliza isso no dia a dia durante uma contação. Vou mostrar alguns elementos. Então, por exemplo, hoje você vai fazer uma contação de história que envolve um pouco do sonoro. Então, por exemplo, esse daqui, ó, olha que legal. Conforme eu vou mexendo. Então, por exemplo, e de repente a porta abriu. Então é legal. Automaticamente tem cores também que você vai trabalhar essas cores com a criança. Tem as bolinhas, tem formas diferentes e é simplesmente um brinquedo. Então você pode pegar um brinquedo do seu filho que tem essa questão sonora e utilizar ele na história. E automaticamente a criança vai lembrar desse brinquedo e vai, querer ficar junto. E tudo bem. O segredo é você ir jogando com a criança também. Então você usa esse elemento e aí você brinca, faz o barulho, entrega para a criança vai pegar e você continua a história, não tem problema. Muito legal. Rai, então, agora eu vi que esse brinquedo é um brinquedo bem bacana, interessante, mas de repente eu quero contar uma história também, brincar com o meu bebê, mas eu não tenho um brinquedo bacana como esse. Então dá pra gente utilizar algum elemento que eu tenho em casa. Olha só que interessante, esse aqui. Aqui eu tenho 2 colheres de pau. Não tenho um brinquedo sonoro, Rai, o que eu posso fazer? Pegue uma colher de pau e de repente a porta abriu. Então e aí você pode fazer assim. Quem é? Então você pode brincar também com a colher de pau. Mas ele quer puxar a colher, quer pegar. Entregue, porque faz parte desse momento. A criança, ela quer fazer parte disso. Então você pode entregar. Aí a criança vai bater. Bate, bate, bate. Eu sei porque o meu filho, ele bate, bate. Quando a criança se acalmar, você volta para a história. Então isso é muito interessante, você respeitar o momento dessa criança. Em apresentações infantis e leituras, você precisa ter calma. Então falar calmamente, respirar, esperar o tempo da criança, chama a criança para a história de novo e sem ansiedade. Nós adultos somos muito ansiosos. Os bebês não, eles têm a vida toda, então deixa brincar. Então você pode usar a criatividade com isso. A colher pode virar uma orelha. Se você quiser trabalhar o corpo, por exemplo, a história conta sobre o corpo. Os olhos, a boca, o coração. A criança observa tudo isso. Olha só que coisa mais interessante. Tem mais algum elemento assim que todo mundo tem em casa que dê para utilizar? Um elemento muito legal que as crianças gostam bastante é o tecido. Eu adoro tecido. Eu prefiro muitas vezes comprar um tecido do que comprar uma fantasia, porque o tecido ele se transforma em tudo. Então, por exemplo, esse tecido aqui, ele pode virar uma cabana, ó. Vira uma cabana. E aí você entra com a criança. Aí a criança vai, nossa, pira. A questão sensorial, um tecido mais sensorial. Tem uma textura, né? Então, um tule, o tule é super barato. Não tem um tule, qualquer tecido. Uma toalha de mesa pode se tornar uma cabana. Um cobertor que tem uma textura diferente, você coloca no chão, a criança vai sentar, vai passar a mão, vai sentir. Então ela pode virar uma bola. Olha, é incrível, né? O bebê isso coloca vai na trabalhando boca. através do lúdico, todo o imaginário da criança. Exatamente. Isso é interessante, porque você não entrega pronto para a criança, faz a criança pensar. Então, brinquedos não estruturados, que é como a gente chama, são tecidos, colher de pau. A criança aprende que tudo pode se transformar. Então, um tecido pode virar uma capa de super-herói, pode virar uma cabana, pode virar uma bola, pode virar tudo. Tudo é possível. Nossa, muito legal. Tem mais algum elemento que você acha interessante? Por fim, para os bebês, eu trouxe um livro de tecido. Olha, que interessante. Então, ele trabalha o que está dentro do ambiente da criança, que é o que eu havia falado anteriormente. Então, são frutas. Geralmente, o bebê começa a ter a introdução alimentar com 6 meses. Então, aqui você vai colocando as frutas, vai explicando as frutas. Você pode trabalhar junto o paladar. Então, hoje eu vou falar sobre o morango.
Então eu coloco o morango na boca do bebê e mostro o morango através da leitura. E a criança pode pegar esse livro, então ela pode colocar na boca, você consegue lavar depois. Então livros de tecido são muito interessantes para os bebês. Então tem os livros de tecido, tem livros de plástico, tem livros com sabor. Então hoje a minha história vai falar sobre frutas, eu vou pegar um livro de sabor. É muito interessante para a criança. Fora isso, tem alguns mais trabalhados, como o fantoche, por exemplo. Então, o fantoche, e aí você chega perto da criança, beija a criança com o fantoche, e é super divertido. O fantoche é uma forma um pouco mais tradicional. Então, já usei os outros elementos, quero ter um fantoche para contribuir com essa história. Você pode utilizar o fantoche também. Nossa, muito bacana. Rai, muito bom, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado por você compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento. Eu tenho certeza que a gente poderia passar aqui mais horas falando a respeito das possibilidades e da sua experiência, né? Mas parabéns, sou muito agradecido por você compartilhar conosco esse conteúdo. Muito obrigada, é sempre um prazer falar sobre a contação de histórias e a leitura voltada para os bebês. Agradeço então a presença da Rai Monteiro e de todos os que estão nos acompanhando aí, acompanhando os nossos vídeos, tá? Espero que tenham gostado desse conteúdo e aproveitem para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí, assim você vai acompanhar todos os nossos próximos vídeos, tá legal? Muito obrigado e até a próxima.